Fala galerinha, professor Renan Rosa com vocês de novo. Hoje nós vamos estudar princípios da ótica geométrica. Então vem comigo, people. Galera, vou fazer umas definições aí teóricas antes da gente adentrar. É uma matéria bem tranquila, tá? Vocês vão ver no decorrer do nosso bate-papo. Então olha só, ótica geométrica por quê? Porque a gente vai usar basicamente como uma árvore, um tronco aí no nosso estudo, a geometria, tá? Dentro das aplicações de óptica. Tá? Então, antes eu tenho que definir para vocês o que é a luz. Tá? Luz é uma energia radiante. Ela vai se propagar como uma forma de uma onda eletromagnética, tá? Uma onda eletromagnética, e a velocidade dela no vácuo vai ser essa aqui. Ah, Renan, eu vi outro dia que o cara escreveu a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Tá certo, people. Olha, só uma conversãozinhazinha, tá? Então, fica ligado que ela pode ser apresentada dessas duas maneiras, beleza? Feixe de luz ou pincel de luz. Ele pode ser convergente, divergente ou um cilindro, né? Convergente porque eles convergem para um único ponto. Divergente porque eles divergem, eles se espalham, tá bom? Aqui eu botei o exemplo de um semáforo, mas você pode dizer uma lanterna, tá? E por aí vai. As fontes de luz elas podem ser primárias ou secundárias. A primária é aquilo que a tia Tete ensinou para vocês lá atrás, tal, que é o corpo que tem o quê? Luz própria. E a secundária não. A secundária é o corpo que não tem a luz própria, o corpo iluminado. Então tem, ó, exemplo, né, incandescente, a chama da vela. Engraçado, ó, esse aqui é usado como uma pegadinha. A vela ela é um corpo secundário. Mas a vela acesa, ela é primária, porque a vela acesa ela tem luz própria. A vela não. A vela em si é um objeto, está apagado. Ela só vai ter luz se eu acender. Da mesma maneira, a lanterna. Lanterna acesa, primária. Lanterna, secundária. Então, fica ligeiro aí, people. Tá? Fica ligeiro. Ó. Fluorescente, botando alguns exemplos para vocês aí. Dimensão relativa. Gente, pontiforme. O Sol em relação à Via Láctea, extensa. O Sol em relação ao Sistema Solar. Então, o que é isso? Pontiforme. Esse pontiforme aqui ele lembra para a gente o quê? Um ponto. Então, o Sol em relação à Via Láctea, ele é um ponto. Ele não é nada. Agora, o Sol comparado ao Sistema Solar, tá? Ele é o astro-rei, né? Você tem o Solzão lá, aí você tem os outros corpos, né? Os outros planetas, tal. Então o Sol é o todo-poderoso, o astro-rei. Então no nosso sistema solar ele não é considerado uma fonte pontiforme. Agora, quando eu comparo ele no cosmos, na Via Láctea, o Sol não é nada, beleza? Cor. Esse vocabulário ele aparece muito para a gente também. Monocromática e policromática. Monocromática, luz vermelha. Mono, única luz. Policromática, várias luzes. Então, a luz branca é a junção de várias luzes. Então, é uma luz policromática. Beleza? Fios de propagação, eu tenho transparente, translúcido e opaco. O transparente é o vidro limpinho, bonitinho, é um meio transparente. O translúcido é aquele meio vidro de basculhante, né? Vidro canelado, é uma capa de caderno daquelas meio transparente. É um translúcido que vai deixar passar mais ou menos, não vai passar 100% da luminosidade. Aqui passa 100%. E o opaco não, parede, tijolo, madeira, tudo que não deixa passar a luz, que bloqueia a luz, é o opaco. Ok? Reflexão. A reflexão, ela tem aqui ó, uma forma regular. Tem aqui uma superfície plana, polida, perfeita. Então, o meu raio luminoso ele bate e ele reflete. Então, isso é reflexão. Quando eu adoto um camarada chamado normal, eu vou falar uma reta normal, tá? Eu vou falar que é o seguinte, que o meu raio de reflexão, de incidência, é igual ao meu raio refletido. Tá?
E se a minha superfície ela não for perfeitamente, eu tenho uma reflexão difusa, tá? Ele sai, ó, ele vem e ele não vai ser refletido de uma maneira bonitinha, de uma maneira, vamos dizer assim, geometricamente padronizada, homogênea, simétrica. Melhor palavra a ser colocada. Cor dos objetos. O corpo azul. Na verdade, o corpo é azul porque ele absorve as outras cores e ele reflete o azul. E o branco ele reflete todas as cores. E o negro, né, o corpo preto, ele absorve todas as cores. Tá? Então você não é porque você está enxergando um azul, você está enxergando um verde. Não. É a cor que está sendo refletida para você. Com exceção, nós temos o branco, que é a reflexão de todas as cores, e o preto, que ele está absorvendo todas as cores. Tá? Já falei já para vocês. Vamos lá. Iluminado por luz monocromática. Então, deixa eu preparar aqui. Ó, o corpo da cor da luz aparecerá na cor da luz. Tipo assim, vamos lá. Um corpo amarelo, na presença de luz amarela, permanecerá amarelo. Beleza? Um corpo branco aparecerá na luz, na cor da luz. Um exemplo. Corpo branco, na presença de luz amarela, ficará amarelo. Tá? O preto, na presença de qualquer luz, permanece preto. Princípio da ótica geométrica. Aqui, ó, uma fonte pontual, uma sombra e eu tenho a projeção dele. Penumbra. Penumbra é essa sombrazinha mais fraca. E essa parte aqui, ó, mais escura, é a chamada mesmo de sombra. Tá? Eclipse lunar. Tá bom, vamos lá. Ó, Sol, planetinha Terra, Lua. Tá? Eclipse lunar. O solar seria o contrário, tá bom? Câmara escura de orifício. Na câmara escura, a imagem do meu objeto ela sempre vai ser invertida. O que é isso, Renan? Invertida de cabeça para baixo, tá bom? Então, esse P aqui é a distância do objeto até o orifício da câmara. Esse P' é o tamanho da câmara escura. H é a altura da imagem e O é o tamanho do meu objeto. E esse dispositivo aí foi os primeiros protótipos das nossas câmeras fotográficas, tá? Isso aqui foi alta tecnologia já. Então, ó, eu tenho aqui, ó, essa relação matemática, tá? Por semelhança, eu tenho que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual ao quociente do tamanho da câmara escura pela distância do objeto até o orifício da câmara, tá? Então, essa relação matemática aí, ela deve ser obedecida, ela deve ser respeitada, tá bom? Então essa aqui é a nossa equação para câmara escura. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Olha, o raio é incidido numa superfície polida, plana, perfeitamente lisa, e ele vai ser refletido. Então, o meu ângulo de incidência vai ser igual ao meu ângulo de reflexão. E a volta é a mesma coisa, tá? Então, o mesmo caminho que eu faço para ir vai ser o mesmo caminho que eu vou fazer para voltar. Independência, gente. Um raio luminoso ele não pode interferir no outro raio luminoso, tá bom? Então, os raios luminosos eles são independentes. Então, guerra de sabre, luta de sabre, no way, beleza? Reflexão da luz, tá? Opa, fui rápido. Aqui ó, um montezinho tal, repara que coisa linda, ó, ele sendo refletido numa superfície de um lago, tá? O doguinho aqui se olhando no espelho. Isso aqui eu já falei para vocês, aqui entre palavras, né? O raio incidido ele vai ser igual ao raio refletido, numa superfície refletora perfeitamente lisa. Tá? O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido, tá bom? Então, se eu faço 30 graus aqui, eu vou ter 30 graus aqui, sempre em relação à minha normal.
Beleza? Ó, botei no exemplo 60, olha só. Dando vacilo, Renan. Espelhos planos. Pô, vamos lá. Olha o espelho plano. Espelho plano, minha normal, meu ângulo de incidência, cadê? Olha só. Se eu escrevo essa palavra natureza e coloco essa palavra num espelho plano para ser refletida, ela vai ser refletida de maneira contrária, tá bom? Então vou ler, ó. Eu tenho dificuldade de escrever da maneira como aparece no espelho, tá, gente? Eu confesso essa fraqueza, então, mas ó, isso que eu botei ela completamente digitada aqui para vocês, tá bom? A distância de um objeto até um espelho plano vai ser a mesma distância do espelho plano até a imagem do objeto, tá bom? Ó, aí ambulância. Por isso que a ambulância, ó, você vê, ela vem escrita assim de trás para frente, para quando o carro da frente olhar no espelho retrovisor, conseguir ler ambulância como de fato nós escrevemos. Eu sempre tenho dificuldade de fazer esses exemplos no quadro. Eu escrever esse negócio assim de trás para frente para mim é muito difícil. Translação de espelho, tá? Ó, um espelho. Quando eu translado o espelho, eu vou falar o seguinte para vocês. O que é transladar? É fazer uma torçãozinha, um movimento. Se o espelho translada numa distância d, a imagem translada numa distância 2d. Tá? Porque foi aquele lance que eu falei. Ó. A distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Então, quando eu translado o meu espelho D, pego o meu espelho, ó, mexo ele numa distância, a minha imagem, né, se eu, ó, vamos supor aqui, ó, bote o espelho aqui, ó, aqui nessa linha aqui, tá? Ó, a minha distância aqui, ela aumentou um quadrado. Só que se ela aumentou um quadrado aqui, ela também vai aumentar um quadrado aqui. Então a minha distância não está aumentando em um quadrado, ela vai estar aumentando em 2 quadrados. Então por isso que ela vai ser transladada em 2D. Ok? Número de imagens formada por dois espelhos. Gente, isso é uma relação matemática muito bonitinha. Olha só. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Se eu colocar esse cara aqui, e eu colocar esses dois espelhos aqui, esses espelhos aqui eles estiverem formando um ângulozinho de 90 graus, exemplo. Tá? Então, ó, por essa relação aqui eu tenho um número de imagens. Então, 360 dividido por, no caso aqui eu estou falando que é 90, tá? Menos 1. Então, 360 dividido por 90 vai dar o quê? 4 menos 1, 3. Então, eu tenho 3 imagens. Então, tem essa imagem e essa imagem. Então, o meu número de imagens formado pela associação entre dois espelhos planos vai depender do ângulo que eu tenho entre esses dois espelhos. Tá bom? Cai muito, tá, gente, em vestibular. Formação de imagem. Ó, objeto real, num espelho plano, ele sempre vai dar uma imagem virtual. Pô, o recado está dado. Vamos fazer exercício, que é a melhor maneira da gente estar aprendendo e fixando a teoria, tá? Aguardo vocês até a próxima aula. Aguenta aí, vai ser uma listinha de exercícios só de vestibular pra gente.